O reinado de Ezequias. No vídeo de hoje, a narração da lição 11 do terceiro trimestre de 2021, classe adultos da CPAD. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, segundo Reis 18:5. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Leitura diária. Segunda-feira, 1 de Tessalonicenses 4:1. Viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Terça-feira, Mateus 28:20. O Senhor prometeu estar com os seus até o fim dos tempos. Quarta-feira, Salmos 9, verso 10. Quem conhece Deus sabe que Ele jamais abandona quem o busca. Quinta-feira, Isaías 26:3. Quem está com o pensamento firme em Deus é guardado por Ele. Sexta-feira, 2 Samuel 22:31. O Senhor é escudo para os que nele confiam. Sábado, Isaías 41:10. Deus sustenta os seus filhos com sua mão. Segundo Reis, capítulo 18, versículos do 1 ao 3, 13, 28, 29. Segundo Reis 19, versículos 1, 5, do 5 ao 7, 15, 16, 20 e 21. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve.
Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Nos da harpa cristã sugeridos: 526, 467, 178. Objetivo geral: asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1, com seus respectivos subtópicos. 1. Apresentar o íntegro reinado de Ezequias. 2. Sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E 3. Registrar o fim de Senaqueribe. Capítulo 1. O justo reinado de Ezequias. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus, segundo Crônicas 29, do 4 ao 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, segundo Reis 18:6. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação, segundo Crônicas 29, do 4 ao 11. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. A purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor, segundo Crônicas 29, do 3 ao 5. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés, segundo Crônicas 29, do 18 ao 21. A purificação foi tão completa que, no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto, nada ficou de fora. A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, segundo de Crônicas 29 e 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor, segundo Crônicas 29, 28 e 29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando àquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas
oraram pela cura e santificação do povo, segundo Crônicas 30 e 27. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Capítulo 2. Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. A oração do rei Ezequias e o livramento do Senhor. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. O anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Conheça mais. O cronista relata que desde os tempos de Salomão não se comemorava a Páscoa assim. E Deus dos céus ouviu e se agradou das canções de louvor. Como resultado da restauração do culto a Yahvé, todo vestígio e símbolo pagão foi destruído. Isso incluía não apenas os altos do sul ao norte, como também a serpente de bronze que Moisés fizera no deserto do Sinai. Um indicativo de quão profunda era a apostasia de Israel
é o fato de que adoravam qualquer que, no passado, servira-lhe como símbolo da graça de Deus. Para saber mais, leia a História de Israel no Antigo Testamento, Rio de Janeiro, CPAD 2013. Subsídio didático-pedagógico. O professor deve entender que a forma como conduz os trabalhos na classe e a linguagem utilizada são fundamentais no processo de aprendizagem. Portanto, o professor não deve dar início à lição sem antes certificar-se da presença do material necessário às atividades planejadas, desde pincel para lousa ou giz, o apagador, os livros, mapas, figuras e outros recursos. Ele também não deve, ao iniciar a aula, pôr-se desde logo a discorrer sobre o assunto do domingo, sem antes certificar-se do aproveitamento real pelos alunos do conteúdo da lição anterior. E ele também não deve impacientar-se com o escasso aproveitamento de certos alunos e abandoná-los, dando como razão que não convém perder tempo com eles. Bem, o professor deve estudar constantemente, cuidadosamente a linguagem dos alunos para ficar sabendo quais as palavras que usam e que significados dão a elas. Ele também deve, quanto possível, procurar obter dos alunos a expressão dos seus conhecimentos ou a medida deles sobre o assunto, para ficar ciente de suas ideias e modos de expressá-las e, assim, ajudá-los a corrigirem seus conhecimentos. Por fim, ele deve expressar-se, quanto possível, na linguagem dos alunos, corrigindo cuidadosamente quaisquer erros do significado que dão às suas palavras. Subsídio histórico. Rabi Zaqué adverte Ezequias. A mensagem de Rabi Zaqué era uma típica ostentação assíria planejada para destruir a confiança de Ezequias. Deve-se observar, a partir de suas advertências, que o rei de Judá estava naquele momento resoluto e determinado em sua revolta contra Senaqueribe. O grande rei, o rei da Síria, é apenas parte do título frequentemente usado pelos reis da Síria. Os anais deste rei têm início da seguinte forma: Senaqueribe, o grande rei, o poderoso rei, rei do universo, rei da Síria. A aliança estabelecida entre Judá e o Egito era tão frágil quanto a palavra de lábios com o bordão de cana quebrada como suporte. O faraó é Tiraca, que foi corregente com seu irmão a partir de 690 a 689. Ele era o líder das forças egípcias que Senaqueribe enfrentou. Comentário bíblico. Josué a Esther, Rio de Janeiro, CPAD 2005. Subsídio bibliológico. A palavra de Deus referente a Senaqueribe. A resposta de Deus à oração de Ezequias, mais uma vez, veio através de Isaías, o profeta. Para compreender claramente a mensagem, veja o texto bíblico completo. Era uma resposta de esperança para o rei de Judá e a angustiada Jerusalém. A atitude deles com relação a Senaqueribe poderia ser de desprezo e zombaria. Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, isto é, ela balança a cabeça detrás de ti. O rei da Síria não só zombava do povo de Jerusalém, mas de Deus, o Santo de Israel, um título para o Senhor usado principalmente por Isaías. Senaqueribe havia arrogantemente perseguido as suas muitas conquistas e contava até mesmo com a aprovação de Deus. Não ouviste que já dantes fiz isto? A difícil segunda parte do versículo 25 pode ser traduzida como: e agora eu o executei, transformando as cidades fortes em ruínas. Entretanto, a Assíria foi além dos planos de Deus.
Ela arrogantemente perseguiu seu desejo por conquistas, e assim Deus declarou a Senaqueribe: Eu te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Comentário bíblico de Josué e Esther. Para refletir. A respeito de o reinado de Ezequias, responda: quem foi Ezequias? Um rei de Judá temente a Deus. Qual foi a lição deixada por Ezequias? Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele mesmo diante do medo e insegurança. O que significa dizer que Ezequias achegou-se a Deus? Significa que Ezequias não se afastou do Senhor e guardou os seus mandamentos. Ele estava disposto a honrar e adorar somente a Deus. O que promoveu uma adoração nacional em Judá? Um apelo de Ezequias a toda a nação de Judá, à santidade, ao arrependimento e à adoração a Deus. Qual foi o livramento dado por Deus ao povo de Judá? O anjo de Deus eliminou 185.000 assírios. Interagindo com o professor. Inicie esta lição falando sobre a destacada fé do rei Ezequias. Sua fé não foi superada por nenhum dos reis de Judá. Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus que estava sobre ele lhe era suficiente. Este grande rei não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, fidelidade e justiça. Enfatize para os seus alunos o quanto vale a pena ser fiel a Deus em tempos de grande crise. Consulte a revista Ensinador Cristão, CPAD número 86, página 41. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.